Olá, a paz do Senhor, que bom. Hoje nós já estamos na nossa terceira lição e que bênção. Estamos aprendendo bastante a respeito da palavra de Deus. Estes últimos dias que nós estamos vivendo, que a igreja está passando sobre a face da terra, é preciso sim conhecer a respeito dos dons de serviços, dons ministeriais e dons espirituais. A igreja está vivendo uma das maiores crises que ela já viveu durante o século XX e também final do século XIX. Hoje nós estamos vivendo uma perseguição velada com a nossa igreja. Eles estão aproveitando o momento crítico que a nossa nação está vivendo. Por isso, muitos governadores e prefeitos têm fechado as igrejas nas cidades. Aqui novamente nós fechamos a nossa igreja foi fechada, não é permitido, pelo menos durante esses dias, o culto presencial. Mas nós vamos seguir orando, somente Deus tem o poder de nos dar o escape e cessar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes para a igreja da atualidade. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, assim como no passado, no tempo da igreja primitiva, no tempo do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João. O Senhor Jesus dotou-os com estes dons. A igreja da atualidade também, nós precisamos buscar estes dons para que nós possamos discernir os espíritos, para que nós possamos obter revelação da parte de Deus e que também nós possamos ter a sabedoria que vem do alto. Fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender muito a respeito da palavra de Deus. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer muito grande ter você aqui no meu canal. Para os irmãos que estão aqui todas as semanas, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E se você ainda não curtiu as minhas aulas, curta para que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas também. E assim como eu tenho ajudado a você, eu também posso ajudar outras pessoas, porque nós somos carentes da palavra de Deus, de aprendermos da palavra de Deus. E eu sou grata a Deus por contribuir e pelo carinho dos irmãos. E hoje na lição de número 3 nós vamos falar sobre dons de revelação. E os textos que foram tirados por base, para nós estudarmos esta lição, nós sabemos que tem N textos bíblicos que poderiam ser incluídos aqui, mas nós vamos estudar a primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 a 10, nós já estamos falando nestes versículos e acredito que vamos falar muito ainda sobre eles durante esse trimestre. Também nós vamos falar sobre Atos capítulo 6, versículo 8 a 10 e também Daniel capítulo 2, versículo 19 ao 22. Na verdade, nós precisamos parar para estudarmos e entendermos o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesses últimos dias. Precisamos estar apercebidos para não sermos enganados. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos e para todos aqueles que o estavam ouvindo lá no Sermão do Monte. Nós encontramos em Mateus, também em Lucas, e também fragmentos desse discurso de Jesus em outros evangelhos, onde Jesus pediu aos apóstolos que eles fossem cautelosos, que eles acautelassem para que eles não fossem enganados. E hoje, nesses últimos dias, nós precisamos fazer com que essas palavras de Jesus ressoem em nossos ouvidos todos os dias, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos confundidos acerca de todos os movimentos que nós estamos vendo hoje dentro da igreja. E esta palavra revelação, do grego, ela significa apocalipsis. Do latim revelatio, é tirar o véu, é descortinar o oculto,
é revelar o oculto, é revelar segredos, é revelar algo que nós não sabemos, que nós não conhecemos e que somente pode ser revelado pelo poder de Deus. É uma manifestação natural de uma verdade que se achava oculta. Você não precisa estudar para que esta verdade oculta seja revelada para você ou para a igreja. É o Espírito Santo que faz esta manifestação, que faz esta revelação por intermédio de um de nós. O livro de Apocalipse, ele é considerado o livro da revelação por excelência. No capítulo 1, verso 1, nós encontramos que são revelações feitas por intermédio de Jesus Cristo e que elas foram dadas por Deus para que nós soubéssemos e ficássemos avisados das coisas que viriam a acontecer. É claro que muitas delas estão ainda sob nuvens, espessas e densas, que somente o Espírito Santo pode nos revelar cabalmente cada uma daquelas profecias. Nós aprenderemos hoje a diferença dos dons de revelação. A particularidade de cada um deles são três, incluído em um único dom, que nós chamamos dom de revelação. Na verdade, muitas pessoas, não conhecendo bem o assunto, eles dizem, eu tenho o dom de revelação. Na verdade, dificilmente nós encontraremos uma pessoa que tem essas três manifestações dos dons da revelação. Na verdade, quando nós falamos com uma pessoa, revela alguma coisa que na verdade não é ela que revela, é o Espírito Santo de Deus que revela, ela tem o dom da ciência. Essa nomenclatura e divisão 3 e 3, ela não é bíblica, não é a palavra de Deus que faz essa divisão para nós. Nós já estudamos na aula de número 2, que são os estudiosos, os eruditos, que fizeram esta separação para que ficasse mais fácil a nossa aprendizagem a respeito destes dons tão maravilhosos. Paulo cita os 9 dons aqui na carta aos Coríntios. Talvez eles são citados na ordem da sua importância. Também não podemos afirmar isso. Os dons de revelação são aqueles dons que revelam algo, que falam alguma coisa, que traz à tona uma verdade que estava oculta e é revelado para as pessoas. Ela descortina algo para nós que estava oculto. E são 3 manifestações, 3 dons que estão incluídos aqui nos dons de revelação. Então é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espíritos. Ao longo dessa lição nós vamos aprender por que espíritos está no plural e não discernimento de espírito, e sim discernimento de espíritos. Por que foi necessário o dom de revelação para o povo de Deus? Por que Deus teve essa preocupação, este cuidado de dotar e capacitar a sua igreja com estes dons de revelação? Nós vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos aprender que a história da revelação, ela começou lá no Éden, quando o homem tinha uma comunicação direta com Deus, quando não havia segredos entre Deus e o homem que foi criado por ele ali naquele jardim de delícias, perfeito, a imagem e a semelhança de Deus. Não haviam segredos entre Deus e este homem. A queda, foi a queda que fez esse rompimento. A queda trouxe o pecado, trouxe a exclusão do homem de sua vida de bênçãos, da qual ele desfrutava anteriormente, antes da queda. E foi o fim da comunicação direta com Deus. Depois da queda, foram pouquíssimos homens que falaram, pouquíssimas pessoas que falaram diretamente com Deus.
A partir daquele episódio que nós estamos falando, a queda, foi perdido o elo que unia o homem a Deus. E distanciado de Deus, ele já não podia mais conhecer os mistérios divinos, salvo aqueles que aprouve a Deus nos revelar. Toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis, nós encontramos revelações, verdades ocultas, sendo reveladas para os homens ou para a humanidade por intermédio de alguém que Deus tenha escolhido para revelar os seus segredos. Distanciado do pecado, o homem já não podia mais conhecer os mistérios de Deus, os mistérios divinos. E aprove Deus revelar esses mistérios, tanto a pessoas no Antigo Testamento, que nós vamos falar nesta aula, e também a pessoas no Novo Testamento. E também na igreja da atualidade, porque nós sabemos que os dons não cessaram. Eles não foram exclusividade do Antigo Testamento ou da igreja primitiva. Deus dá a algumas pessoas na atualidade a conhecer dos seus mistérios, a fazer revelações que somente o Espírito Santo conhece, a usufruir da sabedoria que vem do alto e a capacidade de discernir os Espíritos. Tem havido dois tipos de revelação: a revelação geral e a revelação especial. A geral, ela é dirigida a todos os homens inteligentes. Quantos mistérios são revelados, quanta sabedoria é dada para tantas pessoas na face da terra para criar coisas maravilhosas que estavam ocultas aos olhos de muitas pessoas. E a revelação especial é aquela revelação que depende da graça soberana de Deus. É para o homem como uma criatura caída, pecadora. E ela torna o homem responsável para reconhecer a existência, o poder e divindade. E somente esta revelação especial pode nos revelar, pode nos mostrar o caminho da salvação. A salvação é uma revelação dada ao homem. Infelizmente, para muitas pessoas, o caminho da salvação não é revelado, porque elas têm o seu coração fechado para a palavra de Deus. Então, a revelação que é outorgada à igreja, ela é um fragmento da totalidade do que Deus é. É dada ao homem um fragmento da sabedoria de Deus, é dada ao homem um fragmento da ciência e ou do conhecimento de Deus, e também é dada ao homem um fragmento do poder de Deus em conhecer todos os espíritos e discernir a qual espírito pertence. E isso não nos pertence, isso vem de Deus. Não somos nós que sabemos alguma coisa ou que podemos alguma coisa, mas é o Espírito Santo, o único que conhece as profundezas de Deus, que mergulha nas profundezas de Deus e pode nos revelar algo. O único Deus, onipresente e onisciente. E assim pode então, são dados para o crescimento do reino e dado a cada um para o que for útil. O Espírito Santo não nos dá este dom para proveito próprio, para nós sermos celebridades, para nós sermos estrelas. Não, tudo isso é para o crescimento da igreja, para a proteção da igreja, para que ela não se perca no mundo de heresias e de falsas profecias. Por este motivo, não há nenhuma razão para se ter orgulho, vaidade, superioridade em relação àqueles que não têm este dom. As pessoas que têm o dom de revelação, elas não são a elite da igreja, elas não são as pessoas mais importantes para Deus. Nós sabemos que no passado Deus escolheu uma nação
para se revelar para elas. E Deus escolheu uma nação para revelar o plano de salvação para eles. Então, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos um Deus que se revela para a sua criação. No texto áureo da nossa lição, Paulo ele dá as diretrizes para um culto. E ele cita os elementos que devem estar presentes em nossos ajuntamentos, em nossos cultos, em nossas celebrações, em nosso momento de adoração. O que é necessário ter nos nossos ajuntamentos. Então ele vai dizer que são as manifestações verbais que deveriam ocorrer ou que devem ocorrer em um culto cristão. E completa tudo. E tudo é feito para edificação. Paulo ele está dizendo que a adoração ela deve ser adornada e ajustada. E que nós não podemos fazer o culto da maneira que nós queremos. Eu não posso fazer um culto, eu não posso colocar os elementos que eu quiser dentro de um culto ou para prestar um culto de adoração a Deus. A Bíblia dá um norte para nós quais são os elementos que devem haver em nosso culto. Nós estamos vivendo dias de engano, dias de heresias, dias de falsos profetas. Precisamos urgentemente destes dons para não sermos enganados, para a igreja do Senhor não ser enganada. Tópico 1. Palavra da sabedoria. Não é a sabedoria adquirida nos bancos das universidades, das faculdades, não é a sabedoria adquirida nos cursos de teologia, no doutorado em teologia, no mestrado em teologia. É a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que é dada por Deus. Mas então, o que é sabedoria? É um dom sobrenatural, conferido pelo Espírito Santo, cujo principal objetivo é conceder conselhos extraordinários à igreja em época de crise. Refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. O Espírito Santo dá uma palavra no momento certo. Nós precisamos orar pedindo esta sabedoria. Precisamos fazer sem nenhum interesse por trás desse pedido, como Salomão fez. Salomão pediu sabedoria para julgar o povo, sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. E Deus deu a ele a sabedoria que ele tanto desejava. E nós então também podemos pedir a Deus, né? Despretensiosamente esta mesma sabedoria, para que Deus também dê aos nossos líderes esta sabedoria e que também Deus dê aos nossos governantes esta sabedoria. Nós estamos vivendo momentos difíceis, que precisam ser tomadas decisões extremas, tanto na igreja quanto no mundo secular. Então, é preciso, urgente, nós buscarmos esta sabedoria que vem do alto. O ponto 2. A Bíblia e a palavra de sabedoria. No Antigo Testamento, nós temos exemplos de pessoas que foram capacitadas com a sabedoria como dom. Nós encontramos pessoas sábias que não têm o dom da sabedoria. José foi um jovem capacitado por Deus e que tinha o dom da sabedoria. Quando Faraó teve 2 sonhos, nós sabemos que José não foi levado sem propósito para o Egito, porque nós servimos um Deus de propósito. Então, quando Faraó teve, na mesma noite, 2 sonhos, um mesmo sonho dividido em 2 e de uma forma diferente, e ele acordou e ficou muito perturbado. José foi retirado da prisão e declarou a Faraó o significado do seu sonho. E ainda lhe deu sábios conselhos na administração do reino para a fome iminente. A fome que Deus avisou a ele que teria no mundo inteiro.
E Faraó declara então que ele deveria ser este homem para administrar o reino, pois José tinha o Espírito de Deus. Aos olhos de Faraó, não existia alguém mais entendido e sábio como José. Nós encontramos também em Bezalel e Aholiabe que Deus os encheu do seu espírito e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Sabedoria para construir todos os utensílios do tabernáculo de Deus. A sabedoria que foi dada a eles não somente para conselho, não somente para aconselhamento, mas para construção, para descobrir, para criar coisas novas, né? Encontramos aqui a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria dele não é uma só, ela é multiforme. Então ele usa as pessoas em todas as áreas com a sua sabedoria. Moisés, ele tinha sabedoria que vinha de Deus e orou para que Deus também desse a Josué sabedoria para entrar com o povo na terra prometida, Canaã. Então ele orou para que Josué também fosse cheio do espírito de sabedoria. Salomão, ele foi o homem mais sábio que a história conheceu. Antes dele, depois dele, não houve homem mais sábio, até que chegasse Jesus Cristo aqui na terra. Jesus mesmo diz que ele era maior do que Salomão. A rainha de Sabá foi lá em Jerusalém para conhecer de perto a sabedoria de Salomão. E Jesus estava ali no meio de todos os seus ouvintes e ele disse: olha, está aqui quem é maior do que Salomão e vocês estão resistindo a esta sabedoria. Na verdade, Jesus Cristo, ele é a própria sabedoria. Então Salomão foi o homem mais sábio até Jesus pisar aqui na terra. Deus deu a Salomão os dons de revelação. Ele deu para ele sabedoria, discernimento extraordinário, conhecimento imensurável quanto a areia do mar. Ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos e discorreu sobre todos os assuntos. Ele julgou a causa das 2 prostitutas, cujo filho de uma havia morrido. Uma história maravilhosa, uma sabedoria tremenda. E somente tem essa sabedoria se você tem como dom que vem de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos também passagens maravilhosas a respeito deste dom de sabedoria ou palavra de sabedoria. Este dom é uma mensagem, uma declaração. E isto não significa que os que ministram a mensagem sejam necessariamente mais sábios do que os outros, porque o Espírito Santo, ele usa quem quiser com uma palavra certa no momento certo. Às vezes nós estamos vivendo uma situação difícil e nós precisamos de uma mensagem dessa, de sabedoria. Os nossos líderes às vezes estão enfrentando problemas difíceis na igreja e eles precisam de uma mensagem como essa, de sabedoria, vinda do alto, né? Para desfazer contendas, desfazer pensamentos terríveis. E nós precisamos urgentemente buscar este dom, esta mensagem de sabedoria para o momento certo. Mas nem por isso alguém que é usado com este dom de sabedoria, ele é mais sábio do que as outras pessoas. Jesus, ele prometeu aos discípulos, abre aspas, proponde em vosso coração, não premediteis como haveis de responder. Porque vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Eles não precisavam se preocupar, porque no momento certo, o Espírito Santo os iria usar com uma palavra de sabedoria.
era um dom sobrenatural dado aos discípulos. Estevão foi um diácono, um evangelista, o primeiro mártir, dotado da palavra de sabedoria. Seus ouvintes, fariseus, saduceus, eles tinham inveja da forma como aquele jovem era usado pelo Espírito Santo, pela sabedoria que ele trazia a palavra de Deus à tona aos seus ouvintes. Todos os ouvintes de Estevão não podiam resistir à sua mensagem, porque ela era vinda do alto. A primeira oração do apóstolo Paulo para os irmãos efésios foi iluminação espiritual, para que eles tivessem o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Essa também deve ser a nossa oração, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, para que nós não precisamos ficar preocupados o que nós vamos falar, ao abrir a nossa boca. Nós precisamos acreditar que em um momento difícil, em uma hora difícil e no momento oportuno, o Espírito Santo pode nos usar com uma mensagem, com uma palavra de sabedoria. Ponto 3. Uma liderança sábia é o que mais nós precisamos nos dias de hoje. Nós não podemos confundir nossos desejos, nossos pensamentos e a nossa vontade com a palavra de sabedoria. Às vezes nós estamos falando carnalmente e estamos achando que estamos sendo usados pelo Espírito Santo. O quanto leio a Bíblia não me faz ter sabedoria como dom, mas ela nos dá sabedoria para entrar e sair, para viver em família, para viver em comunidade e também para viver neste mundo hostil. É Deus que manifesta este dom em nossas vidas no que for útil e no momento oportuno. É segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Quando nós somos usados com este dom, não é a nossa sabedoria que está sendo em prática, mas é a sabedoria que vem de Deus. No tópico 2, nós vamos falar sobre palavra da ciência. E também pode ser chamada de palavra de conhecimento. Este dom está relacionado ao ensino das verdades da palavra de Deus. Está escrito em Deuteronômio, abre aspas, as coisas encobertas são para Deus, e as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Ele é poderoso para nos revelar coisas que ainda não foram reveladas, para o propósito único de Deus, para a edificação da igreja, não para que nós sejamos estrelas ou celebridades da nossa igreja. O Espírito Santo, somente Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando nós choramos sozinhos, Ele sabe quando nós pecamos e acreditamos que ninguém viu. Ele sabe quando nós somos humilhados, desprezados, e Ele revela-nos estas coisas para nos consolar ou para nós consolarmos alguém. Mas Ele não tem a pretensão de todo dia, de toda hora, ficar revelando nossos documentos, o que eu comi, aonde foi, com quem eu estava. Uma igreja, ela não pode falar que hoje será um culto de revelação, de que Deus vai revelar alguma coisa, porque a revelação não é segundo a minha vontade, não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus e segundo os seus propósitos. O objetivo é muito maior deste dom. Ele revela para desmascarar os falsos profetas, segredos, sonhos, mas tudo é para a glória dele. É a capacitação dada ao crente para este conhecer os fatos e circunstâncias ocultas que um reles mortal não teria condição de descobrir.
ou de saber de verdades que estão ocultas. Às vezes, o Espírito Santo fala conosco e nos revela coisas que nós pensamos entre nós e Deus. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo. Uma coisa que eu pensei no meu íntimo, não falei para ninguém, não esbocei nada a respeito daquele assunto. E Deus usa alguém e fala conosco a respeito de algo que nós estamos pensando, ou que falamos em uma oração silenciosa entre nós e Deus. É a capacitação dada ao crente para ele conhecer estas coisas ocultas. A função deste dom não é para satisfazer nossas curiosidades pessoais. A finalidade é preservar a vida da igreja, livrando-a do engano e da artimanha do maligno. Infelizmente, muitas pessoas saem do paganismo e vai para a igreja e chega lá e encontra uma pessoa com um dom de profecia, não ministério de profeta, porque ele não existe mais. Nós vamos falar nas lições futuras. Mas é alguém que tem um dom de profecia. E aí as pessoas começam a perambular atrás destas pessoas, para que lhes sejam revelados coisas da sua vida. Porém, quem tem este dom da ciência, do conhecimento, nem tudo é revelado para ele. Tem coisas que são segredos de Deus, que nem quem tem este dom nunca vai saber. No ponto 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que tiveram esse dom. Eliseu revela todos os planos do rei da Síria quando ele queria atacar Israel. Tudo o que ele pensava ou conversava na sua câmara, onde ele estava repousando, de madrugada, à noite, tudo que ele falava para seus soldados, sua estratégia de ataque contra Israel, tudo era revelado para Eliseu. E ele então falava para o rei mudar a sua tática de combate, de confronto, e os planos então do rei da Síria eram frustrados. Foram frustrados a tal ponto que ele chamou seus conselheiros e ele imaginou que houvesse um traidor no meio do seu povo. Alguém que era favorável ao povo de Israel. Mas um de seus conselheiros disse a ele: não, Senhor, é o profeta que tem lá, Eliseu. É ele que revela todas as coisas que acontecem aqui. Então ele imaginava que tinha um traidor, mas não era um traidor, Às vezes as pessoas podem perguntar: quem te falou isso? Quem te contou isso? Não, é o Espírito Santo que nos revela algo que as pessoas nem imaginam que nós sabemos, mas o Espírito Santo nos dá a conhecer estes segredos. Eliseu também, ele soube quando o rei Jorão mandou homens para matá-lo. Ele diz: estão chegando aí os homens que foram enviados para me matar. Os 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, Deus deu a eles também sabedoria, conhecimento, inteligência em todas as letras, mas a Daniel deu entendimento em sonhos e visão, em toda visão. Então, para Daniel, os segredos eram revelados para ele. Nabucodonosor teve um sonho e não lembrava mais daquele seu sonho. E queria a revelação do sonho e a sua interpretação. E se assim os magos não fizessem, todos seriam mortos. Daniel orou juntamente com seus amigos, buscando a misericórdia de Deus. E Deus deu a Daniel a revelação do sonho e a interpretação do sonho de Nabucodonosor em uma visão de noite. Quando Deus descortinou para ele e também para Nabucodonosor a história de todos os reinos que viriam a existir, a grande estátua de ouro. E no Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro desmascarou Ananias e Safira, revelando o real motivo da doação.
e que eles tinham sonegado parte da venda dos seus bens que foram doados aos pés dos discípulos. Este dom, ele não é adivinhação, não é uma bola de cristal, não é você olhar uma xícara de café, não. Ela é dada de uma maneira maravilhosa e sobrenatural para a pessoa que tem este dom. Mas é um conhecimento concedido sobrenaturalmente e ele vem da parte de Deus. O mistério de Cristo e da igreja estavam escondidos em Deus e foi revelado a Paulo. Senão ele nem nós nunca saberíamos o mistério da igreja, o mistério da nova criação, do novo povo, do novo homem, da nova humanidade. Eliseu, quando ele foi procurado pela mulher sunamita, eu acho essa passagem fantástica e ela casa bem aqui nessa aula que nós estamos falando, que nem tudo Deus revela para as pessoas que têm este dom. Então é por isso que nós não podemos fazer um culto de revelação, porque tudo Deus vai revelar para as pessoas. Então Eliseu, quando ele foi procurado por essa mulher sunamita, depois que seu filho morreu, e ela foi até ele não conseguiu ver o que afligia sua alma, ele não conseguiu ver, enxergar, né, através daquela mulher, ele não conseguiu ver o coração dela, o sentimento que ela estava tendo naquele momento. Deus não revelou a ele nada acerca da vinda daquela mulher até a sua casa. Eliseu também, ele viu o que Azael iria fazer ao povo de Israel quando ele fosse rei, e que ele mesmo mataria o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Mas hoje, infelizmente, as pessoas querem revelações, não de Deus, não para a edificação da igreja, não para a igreja seja protegida, né, ou livre dos falsos profetas, ou revelados os pecados na igreja, a má conduta das pessoas, a real intenção das pessoas que estão na igreja. Mas elas procuram os profetas, entre aspas, na verdade, os que têm dom de profecia, para saber acerca de casamento, riquezas, empregos, como se eles fossem cartomantes e pudessem ler a nossa sorte. Nós encontramos várias pessoas na Bíblia, no Antigo Testamento, que mandaram aos homens de Deus, né, um intermediário, para saber se eles iam ser curados daquela doença ou não. E, infelizmente, a maioria deles, as respostas não eram favoráveis. Não porque os profetas sabiam, mas é porque o Espírito de Deus revelava para eles. A palavra de Deus nos ensina tudo acerca desses assuntos que nós temos dúvidas. A pretensão de Deus ao revelar coisas é o crescimento da igreja e a pureza da igreja. Não é para o meu benefício próprio. No tópico 3, nós vamos falar sobre discernimento dos espíritos. Agora nós vamos aprender porque espírito está no plural. É um dom dos mais urgentes nos últimos tempos. No primeiro ponto, o dom de discernir os espíritos. Do latim, discernere, distinguir. Capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo à igreja, com o objetivo de habilitar os crentes ou os salvos a identificar a procedência das operações espirituais. Como saberemos se as pessoas estão pregando outro Jesus que não seja o apresentado pela Bíblia Sagrada? Como saberemos se as pessoas estão pregando outro evangelho se nós não tivermos este dom? Como saberemos se estamos recebendo outro Espírito que não seja o Espírito Santo que nós recebemos na nossa conversão? Paulo escreveu que se nós não tivermos esse dom e não soubermos diferenciar estas coisas, nós
sofreremos duras consequências. Este discernimento, ele independe de sua graduação secular. Não importa que faculdade você tenha. Talvez uma pessoa que tenha doutorado nunca terá este dom de discernimento. Não depende dos nossos conhecimentos. Ele vem de Deus, exclusivamente da iluminação espiritual. É uma percepção capaz de distinguir espíritos. É para nos proteger dos ataques do inimigo de nossas almas. No ponto 2, as fontes das manifestações espirituais. Nós precisamos urgentemente deste dom, e somente assim nós poderemos distinguir a orientação, a origem das manifestações espirituais. Se elas provêm de Deus, do Espírito de Deus, se elas provêm do homem, do espírito do homem, ou se elas provêm do diabo, dos espíritos malignos. Por isso que espírito está no plural, porque nós precisamos discernir a origem dos espíritos. Às vezes, em algumas igrejas, e eu já vivi isso aqui, essa experiência, de uma irmã cantando no conjunto de círculo de oração, e todos acreditando que ela estava sendo renovada com muito poder, quando, na verdade, ela estava endemoniada na hora do culto. O pregador que tinha este dom desceu do púlpito e repreendeu os demônios. Profecias da carne, segundo a vontade humana, e profecias diabólicas. Nós precisamos, às vezes nós ficamos no culto e pensando, meu Deus, de onde que é essa mensagem? Por que essa pessoa está pregando isso? Baseado em que ela está falando estas coisas? Como os demais dons, este dom, ele não eleva o indivíduo a um nível de capacidade superior aos outros. Nenhum dom nos fará melhores do que as outras pessoas. Nós não podemos medir a capacitação de uma pessoa por causa de um dom que ela tem. Não, Deus aprove nos te usar. Você não é melhor do que as outras pessoas, porque Deus te escolheu. Foi o que Deus disse para Israel. Vocês não é a melhor nação, mais poderosa, mais rica, mais inteligente, né, mais populosa que eu escolhi. Não, eu escolhi por amor. Foi por isso que Deus escolheu. Então, Deus nos dá um dom, não é porque somos melhores, mais bonitos, mais ricos, mais inteligentes, não. É porque aprove Ele te usar, aprove Ele nos usar. Tampouco Ele concede este dom para nós, e Ele concede a capacidade de nós sairmos olhando as pessoas e declarando de que espíritos são. Você começa a fazer julgamento das pessoas, porque você tem este dom. Ele é um dom específico para ocasiões específicas. João escreveu, abre aspas, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Este dom, ele é para provar se os espíritos são de Deus ou não. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Fecha aspas. Isso foi no tempo de João. Imagina hoje, nos nossos dias, dezenas, centenas de milhares de falsos profetas têm se levantado. Todos devem ser provados, todos devem ser provados. Não tem exceção. Todos têm que passar por este crivo do discernimento de espíritos. Tem que ser provados professores, escritores, mestres, pregadores. Não é porque você escreveu um livro que você está fora deste crivo, né, de discernimento de onde vêm essas palavras, se elas realmente provêm do Espírito Santo de Deus. Todos que dizem que sua mensagem vem de Deus deve ser provada. E a palavra de Deus
é a balança para que essas pessoas sejam colocadas, para dizer para nós se esses espíritos vêm de Deus ou não. Não podemos simplesmente, pelo fato de alguém dizer que seu ministério vem de Deus, e nós vamos acreditar. Qualquer ensino, ele deve ser testado, comparando-o com a revelação da verdade de Deus, com os ensinos apostólicos. Se o que a pessoa está pregando, ensinando, escreveu, nós não encontramos apoio na palavra de Deus, nós devemos desconsiderar, nós devemos descartar da nossa vida. Nenhum ensinamento deve ser aceito como verdadeiro por causa do sucesso, por causa dos milagres ou por causa de uma unção aparente na vida de uma pessoa. Jesus disse que muitos naquele dia não serão conhecidos. Infelizmente, muitas dessas pessoas não serão conhecidas por Jesus naquele grande dia. No ponto 3, discernindo as manifestações espirituais. Como saber se é de Deus ou não? Somente com a dotação deste dom maravilhoso. Sem esse dom, nós não sabemos a procedência dos espíritos. O crivo para se saber é a palavra de Deus para provar os espíritos. Você não sai julgando as pessoas e os espíritos se você não conhece a palavra de Deus. O crivo é a palavra de Deus. Você tem que pegar a mensagem da pessoa e colocá-la na palavra de Deus. Se tudo que ele estiver dizendo está abalizado pela palavra de Deus, a mensagem vem de Deus. E nós também provamos e medimos, né, se esse espírito é de Deus, olhando para a relação da pessoa com este mundo ímpio. Fruto, Jesus disse, olha, vocês conhecerão uma árvore pelos seus frutos. Nós conhecemos os enganadores pelos seus frutos. Foi Jesus que disse isso. E em Atos, Pedro desmascarou Simão, o mágico, em Samaria, quando disfarçadamente ele queria comprar os dons espirituais. Ele queria também poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Paulo, na ilha de Pafos, em sua primeira viagem missionária, também desmascara o falso profeta Elimas, que era também mágico, que pervertia o caminho do Senhor. E em Atos também, Paulo encontrou com uma jovem pitonisa ou adivinhadora, que dava lucro aos seus senhores. E por dias ela andou atrás dos discípulos, gritando, estes são os servos do Deus Altíssimo, desqualificando-os como servos de Deus. Na verdade, ela estava falando algo que todos sabiam, mas ela falava por intermédio de um demônio, e isso confundia as pessoas. Quando você vai num lugar e uma pessoa de Deus fala uma coisa, você vai em outro lugar e uma pessoa pagã, que consulta cartas e mortos, ela fala também essas coisas, infelizmente aquela pessoa que não está alicerçada na palavra de Deus, ela se confunde. E aquele demônio que estava na vida daquela jovem, ele tinha a intenção de confundir as pessoas e que elas descressem na pregação dos discípulos. Precisamos de mais pessoas assim. Na verdade, nós precisamos nos colocar nesta brecha, buscar de Deus este dom de discernimento dos espíritos. Precisamos urgentemente buscar esse dom. É urgente para a vida da igreja, para discernirmos entre o certo e o errado, para discernirmos entre o santo e o profano. Os demônios, eles sabem que Jesus é o santo de Deus. Por isso, todo ensinamento, ele deve passar pelo crivo da palavra de Deus e observarmos
que tipo de frutos estes ministros eles produzem. Por este dom vir logo a seguir ao da profecia, né, quando Paulo está citando os dons, ele vem logo após o dom de profecia. Alguns estudiosos acreditam que ele é para julgar também as profecias. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma excelente aula. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. E eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que me pediram para mandar um alô para ele aqui na minha aula. E eu vou mandar aqui para nossa querida irmã missionária Adriana Fernandes, em São Francisco de Itabapoana. Também para nossa querida irmã Miriam Lopes, em Pio 12, no Maranhão. E também para os irmãos que estão aí de todos os lugares do Brasil, né, assistindo a minha aula, acompanhando aqui no meu canal. Um abraço carinhoso para todos vocês. Então eu quero mandar um abraço para os irmãos de São Luís do Maranhão, de Pio 12, no Maranhão, em Água Branca, em Piauí, São João do Paraíso, no Maranhão. Forte abraço, né, para a Igreja de Jesus Cristo que está aí no Maranhão, meu carinho dos irmãos. Bragança do Pará, Nazaré da Mata, em Pernambuco, Mauá, São Paulo, Aldeias Altas, no Maranhão, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, Nobres, em Mato Grosso, Rio de Janeiro, os irmãos do Rio de Janeiro, os irmãos que estão em Manaus, Mandirituba, no Paraná, Curitiba, Nova Ananindeua, no Pará, Ipatinga, Minas Gerais, minha terra, Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, Fortaleza, Ceará, Santa Luzia, Minas Gerais, Raposa, Maranhão, Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, os irmãos do Distrito do Sucuri, Cuiabá, Mato Grosso, Elisete, não sei pronunciar o nome da irmã aqui, Elisete Litwak, não sei se está certo, no Pernambuco, nossa irmã Lucy Cleusa, em São Luís do Maranhão. E para você que também não falou de onde você é, fica aqui meu abraço. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa continuar te abençoando. Quero agradecer a todos pelo carinho, pelos comentários, meu Deus. Não tenho como retribuir tanto carinho. Mas eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.